Idoso é morto em tentativa de assalto na Grande São Paulo. No Rio, criminosos sequestram ônibus para fugir de favela. 43 pessoas são presas em operação de combate ao contrabando de cigarros em 5 estados. Policiais estão entre os detidos. Jair Bolsonaro tem alta da unidade semi-intensiva e vai para o quarto do hospital. Principais candidatos à presidência respondem de onde virá o dinheiro para a saúde. Homem fica preso a poste depois de saltar de parapente. Motorista é multado por levar 99 pessoas em ônibus que só tem espaço para metade. 99 passageiros. Primavera começa hoje e deve ter chuva para valer só no fim da estação. O submarino brasileiro, que deve entrar em operação até o fim do ano. Ele tem 72 metros de comprimento, pesa cerca de 1.700 toneladas e tem capacidade para 35 tripulantes. Começam as obras para reconstruir o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Dá saudade, né? Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. A polícia tenta identificar os assaltantes que mataram um idoso numa tentativa de roubo na Grande São Paulo. O crime aconteceu em frente a uma delegacia que, por falta de policiais, estava fechada. E moradores ficaram no meio do fogo cruzado em confrontos no Rio de Janeiro. Policiais e traficantes trocaram tiros nas favelas da Rocinha e do Vidigal. Na Zona Oeste, a guerra foi entre facções rivais. Daqui a pouco, o ataque em desfile militar no Irã mata 25 pessoas. Previsão de pouca chuva na primavera aumenta o alerta para a situação dos reservatórios. Não saia daí, nós voltamos já já. A primavera começa hoje e vai chover pouco, segundo a meteorologia. E essa previsão, Carol, aumenta o alerta. O nível dos reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste é o pior do ano. O primeiro dia da primavera vai ser de chuva em boa parte do país, uma característica da estação. No Rio Grande do Sul, a chuva ganha intensidade e deve ser acompanhada por ventos e queda de granizo. Nas outras áreas escuras do mapa, o domingo também fica bem instável. As exceções são o Nordeste, o Paraná, São Paulo e o Rio de Janeiro, que teve um sábado de praias cheias. A combinação do sol a pino com as altas temperaturas garantiu até o banho de mar no último dia do inverno. O domingo começa com temperaturas mais altas em boa parte do Brasil. À tarde, calor de 27 graus em Florianópolis e no Rio, 38 em Teresina. Na capital paulista, o domingo vai a 28 graus e não chove nos próximos dias. A Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro começou a multar esta semana os estabelecimentos que oferecem aqueles canudinhos de plástico aos clientes. Isso porque uma lei proíbe o uso na cidade do Rio. Essa rede de lanchonetes. 43 pessoas foram presas em 5 estados em operações de combate ao contrabando de cigarros. Entre elas, policiais civis, militares e rodoviários federais. O bando movimentou mais de R$1,5 bilhão de reais só no ano passado. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O corpo Jair Bolsonaro deixou hoje a unidade de terapia semi-intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E os principais candidatos à presidência responderam a pedido do SBT Brasil de onde deve vir o dinheiro para investimentos em saúde. O Supremo Tribunal Federal vai analisar se quem teve o título cancelado por não fazer o cadastro biométrico poderá votar em outubro. O pedido foi feito pelo PSB. O partido acredita que o número de eleitores excluídos pode mudar o resultado da eleição. E com o acirramento da campanha eleitoral, imagens e informações sobre candidatos têm sido modificadas para induzir o eleitor em sua escolha. Em instantes, Papa Francisco começa a visita aos países bálticos. Dobra o número de pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte em São Paulo. Nós voltamos já já.
No Dia Mundial Sem Carro, uma pesquisa revela que dobrou o número de pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte na capital paulista. Já são mais de 1 milhão de usuários que, além de fugir do trânsito caótico da cidade, optaram por uma maneira mais saudável e econômica de se locomover. Nas notícias internacionais, 8 crianças morreram num atentado à bomba no Afeganistão. Elas brincavam num vilarejo no norte do país quando aconteceu a explosão. O porta-voz do governo acusa o grupo terrorista Talibã. Em instantes, começam as obras emergenciais para recuperar o Museu Nacional. Depois de 2 anos de atraso, o submarino brasileiro deve entrar em operação até o fim do ano. A gente volta já já. O submarino Riachuelo, o primeiro de 5 previstos na parceria entre os governos brasileiro e francês, deverá entrar em operação em dezembro. Por causa do corte de verba, o projeto de alta tecnologia está com 2 anos de atraso. O repórter Cid Marcos visitou o estaleiro em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde a embarcação está sendo construída. 20 dias depois do incêndio, começaram hoje as obras para recuperar o Museu Nacional no Rio de Janeiro. E para mostrar que, apesar de tudo, o local continua em atividade, neste fim de semana foi preparada uma exposição a céu aberto com parte do acervo. E o Poder em Foco deste domingo entrevista ao filósofo, escritor, professor e palestrante Mário Sérgio Cortella. É no meu bar. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, um ótimo domingo. A gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, um ótimo domingo. Confiança.